Mais um saque. Nós estamos aqui pelo Notícias Agrícolas toda segunda-feira às 3 horas da tarde e conforme eu prometi, a gente vai dar continuidade ao assunto de tecnologia de aplicação com o Márcio, que sabe tudo e está dando uma aula para a gente aqui, para o produtor, para o estudante, para o técnico, enfim, vamos continuar com esse assunto que está muito bacana. Marção, obrigada mais uma vez. Imagina, quem perdeu imagina. o último programa tem que correr lá na plataforma para assistir, né? Porque a gente vai dar continuidade no nosso papo. Sim, é muito assunto, né, Babi? É muito assunto. É muito abrangente, é muito cheio de detalhes, né? A gente só falou, acho que uma pitada. Que acho que os tópicos principais, a gente tem que focar mais nos tópicos principais, mas mesmo assim, a gente tenta mitigar alguns pequenos problemas, melhor, pequenos detalhes que seriam os grandes problemas lá na frente, né? Essa acho que é a linha. A gente já entende que manejo na área agrícola é aí ou o vilão ou o herói da situação. Exatamente. E a tecnologia de aplicação está diretamente ligada a esse manejo, né? E a gente tem que transformar o que não for, o que for vilão em herói rapidamente, e você está aqui para ajudar a pessoa a fazer isso, não é isso? Na realidade, é uma quebra de paradigma que a gente sofre todo dia no campo. Tá? Mas é exatamente o que você falou. Nós estamos aqui para tentar melhorar, mitigar os problemas e levar a informação, porque quando você pega um produtor mais tecnificado, esse é mais fácil um pouco. Ele consegue enxergar aquilo que você está propondo. Quando você pega ainda um produtor com menos informação, isso é mais complicado. Por exemplo, numa compra de ponta de pulverização. A gente falou isso fora do ar. Exato. Quanto de dinheiro passa numa ponta? Essa é a pergunta que eu sempre falo para aquele que não quer trocar, que acha caro uma ponta de pulverização, né? E se a gente fizer a conta de alguns milhões de reais em produto defensivo, e a ponta, quanto custa isso? Nada. Eu sempre falo para os produtores, e nas minhas palestras eu abordo muito isso, que cada gota que sai de uma ponta de pulverização tem uma cifra. E ele não parou para pensar nisso ainda. Né? Ele vai lá, pega a caminhonete dele, compra uma Dodge Ram agora, que está na moda. Né? E não deixa ninguém encostar. Vai lá e dá um equipamento de 1,5 milhão na mão do operador e está preocupado com a ponta de pulverização. Não dá um curso? Nada, não dá. Ou seja, sabe... Acho que a gente tem que olhar E essa cifra, ela pode ser jogada no lixo ou certeza. Ela pode ser bem utilizada. Exato. É dinheiro. Eu falo que quando está aplicando pulverizando, nós estamos jogando dinheiro. Só que eles não pararam para pensar nisso. Eu sempre falo o seguinte, vai lá na cooperativa, lá na revenda, briga para 2, 3, 5%, negociação para plano safra. Legal. Né? Ganhou 5%. Vai lá e joga 15%, Embora. 20%, quando não mais. Né? Que é o refazer. Aplicou, não controlou, tem que entrar de novo. Quanto custa isso? Né? O refazer é muito mais caro. Com certeza. Então, se a gente tem que ter um olho mais crítico para errar, a gente sempre vai errar, Babi. Mas errar menos. Chegar próximo do máximo, do ideal. Vai. É muito complicado, são muitas variáveis, mas tem sim como melhorar. A gente estava falando no outro programa a respeito de tamanho de gota que a gente consegue controlar. Então, quer dizer, controlar aquilo que a gente pode, né? Do que é possível. Porque tá ventando, você não controla o vento, não. Enfim. Ok. Eu acho que isso é importante. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu sou proprietária de uma fazenda aqui, eu tenho um vizinho. Tenho um vizinho. A gente planta a mesma coisa, mas cada um ao seu estilo. Sim. Tá? Talvez a água que a gente usa seja mais ou menos parecida e tal. Mas a minha cauda, o tipo de equipamento que eu vou usar e etc., necessariamente vai ser igual a do meu vizinho? Não. E mesmo que seja. Se mudar um trator, muda a velocidade. Se mudar o rodeiro do trator, uma diferença de rodeiro, muda-se a velocidade. Quantos anos tem a sua planta? Qual variedade é? Muda-se tamanho de copa, muda-se tamanho de folha. Então, assim, são variáveis que a gente tem como observar e equilibrar o equipamento para a cultura. O que funciona às vezes para você não funciona para o teu vizinho. Entendeu? A tua máquina tem 40 bicos, a do vizinho tem 30. Mudou.
Uma ponta 0,2 para você, às vezes é suficiente, do seu vizinho. Como tem menos ponta, às vezes tem que ser uma ponta 0,3 de vazão. Mudou. Só que ele vê o que você está fazendo e tá bom, vai lá e compra o 0,2. Dá com os burros na água. E aí a ponta de pulverização é ruim. É personalizar. Não dá para tomar o remédio do coração do outro, né? Não dá. Infelizmente não dá. E é isso, essa briga que a gente tem, mas é uma briga boa, graças a Deus. Que a gente tem todo dia. Tem que levar informação, gente. Sabe? É assim, ó. As pressões de doenças e pragas estão aumentando. Os produtos defensivos estão cada vez mais evoluídos, né, com algumas moléculas um pouco mais refinadas aí no mercado. Tem o biológico que veio para fazer Isso, veio para ficar. Então... Né? Só que a hora que você pega custo diesel, só aumentou. Então, a gente tem que fazer o quê? Levar a informação para o produtor para que ele erre menos e comece a mitigar custos que poderiam ser... Fechar melhor essa conta. Entendeu? É exatamente por aí. Tá? E a pulverização está ligado diretamente a isso. É que a gente tem aquela cultura, né, que para você fechar melhor a conta, você tem que comprar melhor. Mas não é só isso, você tem que executar melhor. Executar. Eu falo, a execução é tudo. Comprar melhor é sempre, ok. Mas isso já tá. Mas já tá, né? Exato. Na cultura. Agora, o aplicar, né? Eu sempre falo que pulverização é diferente de aplicação. Pulverização é o que você está aplicando, pulverizando, 100%. A aplicação é o que chega no alvo. Você está aplicando o produto, você está colocando o produto onde precisa ser aplicado. Não está simples. Então, a gente tem que começar a olhar com mais carinho. Né? O cara compra uma caminhonete, como eu disse, ele manda na revisão a cada 10 mil, né? Troca ele manda lavar quando suja, manda encerar quando risca. E o que ele faz com o pulverizador? Quantas vezes ele faz manutenção? Não quer trocar o bico. Não quer trocar o bico e às vezes só espera o pulverizador quebrar para ele arrumar. Então a gente tinha que ter um pouquinho mais de carinho com aquilo que nos retorna dinheiro. Joga o seu dinheiro, aplica e te retorna depois em lucratividade. Caminhonete, pelo que eu sei, eu tenho uma, só dá gasto. É um filho, né? Não é um filho, é uma família. Márcio, deixa eu te fazer outra pergunta. E uma coisa que eu sempre ouço muito, né? Tem muita reclamação, hoje menos até com a possibilidade de você conseguir, se você tiver informação e tiver vontade de entender como é que é a sua água, etc., como a gente conversou, você consegue fazer uma calda melhor e tudo mais. Né? Você tem essa receita para dar e tal. Mas a minha pergunta é o seguinte, no equipamento, né, do cuidado que você tem que ter com o equipamento, terminou de usar ele, tá? Eu acabei minha aplicação ali. Claro, talvez, ou com certeza, né? Cada um tem um tipo de limpeza e tudo mais. Sim. Mas como é que é isso? O que você tem que fazer ali? Ou enfim, qual a informação que você tem que buscar? Olha, na realidade é o seguinte, é simples. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu vejo muito na época da safra da soja problemas de fitotoxicidade pós-aplicação de herbicida. Mas só que a toxicidade não deu na aplicação do herbicida, deu na aplicação de fungicida. Ué, como assim? Residual. Ele não descontaminou, por exemplo, um herbicida de alta potência. Ele não descontaminou, deixou residual e foi aplicar fungicida. E aí dá aquela fitotoxicidade. Você trava a planta. Você diminui o fator fotossintético. Ou seja, você já começou a perder. Tá? Então, produzir no Brasil já não é fácil, né? Tem anos que acerta, tem anos que não. Pô, mas você, um erro desse, eu sempre falo que é um erro primário. Então, assim, pare o teu pulverizador, olhe de novo, olhe com carinho. Aplicou um herbicida, ou qualquer produto, pó, principalmente, né? Que geralmente encalacra, encrosta, tem resíduo. Ou seja, faça uma limpeza pelo menos uma vez por mês. Qual é o tipo de limpeza? Enche de água. Existem alguns produtos que já, por exemplo, o Tec Limp, o Limpa Tanque. Tem alguns produtos no mercado que faz toda essa descontaminação e não só isso. Ele desencalacra todo o sistema de pulverização, os ramais, sabe? Faça. Como é que faz? Enche o tanque, põe esse produto, deixa batendo, tira os bicos, abre o sistema, deixa encher o sistema.
aguarde 3 horas, faz de novo. Porque Você se esse desconta. negócio, ele cria crosta, acabou ali, Em né? algum momento ele vai ser liberado. E aí começa a dor de cabeça. Né? Gente, igual uma frigideira em casa. Exato, acabou de usar lava, pô. Uai, não por aí. Tem muito erro. Deixa com o ovo lá grudado, depois você vai fazer um bife, você vai ver o que vai acontecer. Vai queimar, né? Então é mais ou menos isso, a boa analogia. Mas a gente tem que ter um carinho com o pulverizador, sabe? Filtragem, eu acho que é extremamente importante. E muitas vezes em barra de herbicidas, aí, equipamento de barra no geral, a pessoa vai lá, troca a ponta de pulverização, mas ela não se preocupa em saber qual filtro que ele deve usar no bico ali, na ponta, e qual é o fio de linha que ele tem que estar em sintonia com o outro. E às vezes ele troca o bico, não troca o filtro, ou troca o fio de linha porque rasgou ou torceu, e põe um outro, mas não está condizente com o da saída. Ou seja, ele começa a ter problemas com pequenos detalhes que, se ele olhasse, ele poderia mitigar. Entendeu? Trocou a ponta de pulverização. Qual é o filtro ideal para ela na ponta? Qual é o filtro ideal no filtro de linha? Tem lógica a filtragem. A filtragem te mantém uma uniformidade de aplicação. Como eu disse, todo equipamento que tenha mais de uma ponta de pulverização são feitos para montar, se construir uma cortina. Se você tiver uma ponta que entupida, você vai tratar uma faixa seca, né? Rendimento operacional. Lembra que o tempo que o cara demora para desentupir uma bico, que nós falamos no outro programa? 5 minutos. Entupir 10 bicos num dia, 50 minutos. Ele perdeu uma bomba. Não, o teu rendimento cai. A segurança do operador. Né? O cara vai ter que ir lá meter a mão para limpar. Se você tem uma boa filtragem, você diminui, mitiga muito isso. Né? E vida útil de ponta, né? Porque ponta é negócio que é eterno. Né? Você vai em clientes aí que bate no peito, você fala, não, minha ponta é original. Equipamento tem 3, 4 anos. E ele não se preocupa. Então, assim, a filtragem é uma área. Agitação, né? Dentro do tanque, batedor ou agitador. Olhe com carinho. Você tem que ter uma movimentação para homogeneizar a cauda, para você ter uma distribuição de ativo por igual na área. Velocidade, nós já falamos alguma coisa. Então, assim... eu volto a dizer, olhar com carinho mesmo o pulverizador, entender cada peça, cada parte, o porquê. Né? Esse tipo de informação que eu levo nas palestras dentro das propriedades, das fazendas. Tá? É por isso que eu sempre falo que eu gosto de estar ou o gerente ou o administrador da fazenda junto, se possível o dono. Porque quem depois, no final das contas, vai dar o ok é o dono. É quem dói o bolso. Quem dói o bolso, mas eu garanto que não dói tanto quanto uma má produção ou produção. Com certeza. Né? Não, mas eu tô dizendo o seguinte, tem que estar para ele entender que isso pode doer muito mais. Exato. E dá para doer menos, dá né? muito, e muito. Às vezes nem doer nada. Então, né? Se fizer a coisa direito, acontece. E Márcio, me fala uma coisa. Quando o cara tá, então, dentro do processo, e a gente estava falando de gota no começo, depois nós dispersamos para outro assunto ali. Estava falando assim, então quer dizer, tamanho da gota, que ele consegue, se ele fizer o manejo correto, ele consegue determinar, e a época em que ele vai fazer a pulverização, ele vai fazer da maneira correta. Depende do alvo. Essa é a sacada. Qual é o meu alvo? Aonde eu preciso colocar essa gota? Então eu vou dar um exemplo. Na ferrugem, quando lançou lá atrás, que saiu, explodiu a ferrugem da soja, foi uma doença que ninguém acreditou e ninguém conhecia. Aquilo dizimou. Né? O Mato Grosso daquele ano, se me falha a memória, posso estar falando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas acho que 80 revendas fecharam no ano 2006, ali 2007. Então, por quê? Aí nós começamos a entender que a melhor gota, olha como é legal. Esses são os estudiosos. Eu só pego o que foi estudado e coloco na prática. As melhores gotas para penetração, cobertura, por população de gota, a melhor gota fica entre 150 e 250 micras. Para uma soja, por exemplo. Fungicida e inseticida. Agora, eu vou fazer uma aplicação de secação. Gota grossa. Eu não preciso grande cobertura, mas eu tenho que evitar deriva, porque é herbicida. Se der um vento de 30 km por hora levar esse herbicida para o vizinho, eu posso estar, às vezes, atrapalhando a produtividade do vizinho. Né? Concorda? 1, 2, 4, claro. D. Então, assim, gotas
Para que alvo? Ah, meu alvo é externo, é de secação, né? É pré-emergente, é solo. O alvo é banco de semente. Gota grossa, extremamente grossa, ultra grossa. Gotas com 800 micras, 1,2 milímetros. Gotas pesadas, para suportar vento, não ter deriva, mas ter a capacidade de controle e na dissecação de matar a planta. Agora, fungicida, inseticida, opa, mudou. Eu preciso de gota fina. Por quê? Eu preciso ter maior população de gota, né? E preciso ter maior cobertura, tanto externa, porque às vezes no primeiro terço da planta para inseticida ali, e fungicida da sua ferrugem lá no bacheiro. Eu preciso chegar ali uma quantidade de gota que consiga a controlar a ferrugem, né? A ferrugem é muito, muito, muito agressiva. Então, assim, por isso que eu te falo, tem bicos de tudo quanto é maneira, Babi. Tem bicos com indução. O pessoal me pergunta muito, Márcio, bico com indução de ar, né? Gente, herbicida sistêmico, esquece, mais nada. Ele veio para mitigar a deriva. Quando lá atrás nós descobrimos o que o PIO, na realidade, começou, e ainda eu acho o melhor ponta de pulverização para fungicida, que é o Twin Jet, é o TJ60, aí depende da vazão. Ele tem duplo leque, mas uma alta velocidade de gota, uma população de gota fantástica. Quando lá atrás nós começamos a controlar a ferrugem com esse tipo de ponta de pulverização, acho que foi o primeiro duplo leque, se não me falha a memória, que chegou no Brasil, que o PIO trouxe dos Estados Unidos. O problema dele é que dá deriva, lógico, você tem uma gota muito fina, né? Você tem uma grande população e a gota é fina, então dava um mínimo de deriva. E aí um esperto no mercado lançou o duplo leque com indução de ar. Legal, fantástico. Ele controlou a deriva, mas não controlava a ferrugem. Pera lá, você quer controlar a ferrugem ou a deriva? Porque quando ele pôs a indução de ar, ele diminuiu a população de gota por tamanho. Lembra? Eu posso ter um bico que joga 1 litro por minuto com 1000 gotas e eu posso ter um outro que joga o mesmo 1 litro, só que agora com 1 milhão de gotas. Volumes iguais, tamanho de gotas diferentes, população diferentes. E o cara mitigou, acabou, agora não dá mais deriva, mas também não controla a ferrugem. Então, patinou pra caramba. Hoje esse bico é um belo de uma ponta de pulverização para se usar numa dissecação, para se usar em herbicida, entendeu? Então, assim, tem muita informação ainda que corre meio solta, sabe? Então a gente tá todo dia aí para bater em cima mesmo e para tentar direcionar o ideal para cada um. Eu sempre falo que e o nosso nosso cada trabalho, aplicação. Eu sempre falo que o nosso trabalho do Aplicare é meio que customizado, né? Eu pego profissionais de maneiras, de níveis diferentes, né? Você pega profissionais de altos gabaritos, como eu pego também o operador que não sabe nem escrever e não ler, né? E eu tenho que deixar esse cara com informação suficiente, por isso que o meu linguajar é muito fácil e muito ao nível deles, para eles entenderem. Eu não mostro gráfico, nada não. O negócio é no dia a dia mesmo deles, sabe? E eu dou alguns exemplos que eles se enxergam. O legal é isso. Eles riem. Porque a hora que eu mostro alguns erros que eles cometem e como eles fazem... Na hora ele fala, eu já fiz isso 1000 vezes. Eles começam a rir. É um barato. Então fica uma coisa leve, sabe? E eu não tô cobrando ninguém, mas eu tô cutucando quem? O superior a ele. E o dono. Volto a dizer, nós não podemos cobrar ninguém se não dermos informação. A partir que deu a informação, a gente pode cobrar, né? E mesmo assim tem que ter muita cautela na cobrança, né? Porque não é todo mundo que tenha o entendimento, né? 100%. Porque as palestras, querendo ou não, são muita informação. Mas se ele conseguir ali analisar pelo menos aquilo que eu mostro que é o erro comum de todos, acredito, e conseguir mitigar isso aí, para mim já tá valendo. Já melhora muita coisa. E aí vai dos níveis ali, né, da fazenda, sim, ou enfim, de como é que, depende do tamanho da propriedade, quantos funcionários tem ali, etc. Tem hoje propriedade certificada. Então, né? E aí de saber como é que você vai passar essa informação para frente e relembrar, né? A gente tem que relembrar. Sim. A gente tá fazendo toda hora. Tem coisa que eu faço em casa, mas enquanto eu falo, peraí, como é que é? Volta na receitinha ali, como é que é? Dá uma olhada, tá na ordem errada, tá na ordem certa, tá na quantidade. Coloquei. Né? Normal. É isso aí. A gente tem que fazer. E você
vai fazendo e com o tempo as coisas também vão mudando. A gente está num mundo que a temperatura muda toda hora, exato. clima maluco, tudo doido. Então, exato. assim, tem que realmente estar fazendo essa reciclagem Exato. e entendendo os melhores produtos para cada propriedade, né? Para cada situação também, né? Cada propriedade e cada situação. Eu acho que não existe uma receita de bolo, né? Que a gente sempre acha que tem, mas não tem. Cada situação é uma situação, né? Existe um consenso em alguma situação, aí existe. Algumas coisas vai ser meio que padrãozão. Mas quando você começa a entrar nos detalhes, esses pequenos detalhes podem ser os grandes problemas lá na frente, se não observados com cautela. Né? Então a gente vai realmente para pegar esses detalhes e mostrar, ó, é assim que vocês têm que fazer. Vocês estão fazendo errado. E eu vou pra ferida mesmo, tá? Eu vou pra cutucar mesmo, eu sempre falo. Às vezes quando a gente apanha aí, mas estamos na luta. Né? Não, mas tem que ser, Tem né? que ser, cara. Eu tento ajudar. Eu geralmente tento ajudar. Mas é o que eu te digo. Tem fazendas que já tá no 7º, 8º ano que me chama todo ano pra fazer, porque eles têm aqueles negócios do Global Gap, né? Tem o negócio da CIPA, então precisa falar uma palestra sobre EPI, os de EPI. Pô, eu vou. Os caras me ligam todo ano. Né? Algumas fazendas da região aqui faz 7, 8 anos. Então a gente vai e o cara recebe um certificado. Eu tenho operador lá que tá há 15 anos na fazenda, já tem 8 certificados. Que bom. Ele fala, pô, mais um. Pra ele é ótimo, né? Mas é bem legal. E o legal é que você percebe, para aquelas pessoas que ficam mais tempo e que pegam 2 vezes, 3 vezes teu treinamento, você percebe como muda a fazenda. A fazenda que eu digo no manejo da pulverização. Porque um começa a cobrar o outro, sabe? O mais velho, que já teve mais treinamento e já está mais capacitado, e ele começa a mostrar para o mais novo, para o novato que chegou, que ele não deve fazer assim, ele tem que fazer assado. Isso é muito legal. Ou seja, nós estamos atingindo o nosso objetivo. Ganha, né? Exato. Entendeu? Então a fazenda ganha com isso. É isso que é legal. Né? E vamos continuar. E hoje você... com tantos anos dentro do mercado, 20 anos, mais de 20 anos. Você tem várias propriedades, vários donos de propriedade e várias outras pessoas dentro da propriedade que já te mostraram por A mais B, que você foi lá, deu um treinamento, deu de novo e aumentou a produtividade do cara. Graças a Deus, Babi, eu não posso reclamar, não. Eu tenho muito... Hoje eu sou muito requisitado. Tanto na área nutricional, de perenes, que eu já nasci debaixo de um pé de laranja, né? Então, mas na área de tecnologia de aplicação, hoje eu sou bem requisitado e acho que eu ajudo bastante. Dentro da minha capacidade, eu acho que eu ajudo bastante aí a gente tocar esse agro brasileiro aí, que é uma potência. E que faz tanta diferença aí no mundo. E eu falo toda vez que o agricultor é um herói aqui. Eu falo nesse programa toda vez, porque o cara acorda cedo, ele tem que aprender, e o negócio não é fácil, e é de sol a sol, e é debaixo do sol, e é com chuva e vento, e muda e a gente tá aqui. Não, mas é isso mesmo. Então, por isso que é tão importante que a gente traga essas informações, e que você consiga, né, passar isso pra frente, porque como é que faz? Tem um monte de gente me cobrando de fazer um treinamento online, em módulos. Tem um monte de gente. Então quando é que nós vamos fazer esse lançamento aqui? Então, eu acho que hoje você tá me dando mais um empurrãozinho, porque tem um monte de gente pedindo, Márcio, pô, você tem uma didática legal, faz um online. Eu falo, pô, tem tanto nego bom no meio. Não, mas você é mais simples, mais objetivo. Chega lá, não chega, né? Não, chega lá. Às vezes é isso. Uai, Márcio, é isso que eu te falo. O importante, eu sempre falo isso, a gente tem que trabalhar com ciência, mas a ciência tem que conseguir chegar no campo. Sim, sim. Porque senão não adianta. Tudo que o pessoal está fazendo, tanta tecnologia. E o produtor é um cara extremamente curioso. Sim. Né? Ele é aquele cara que ele permite que a tecnologia entre lá dentro, porque exatamente. ele quer entender como é que vai melhorar aquilo exatamente. lá. Por isso que a gente embarcou tanta coisa nesse agro do Brasil e a gente está onde está. Exato, né? exato. Então é isso. Mas é bacana, é importante, e eu vou cutucar você mais ainda pra gente fazer. Eu vou te ajudar a fazer esse negócio. Vambora. Mas é muito bacana, porque esse manejo é extremamente importante, isso custa caro, esse dinheiro dá para ser melhorado. Dá. Eu falo que é gargalo de fazenda. O defensivo, as aplicações, a pulverização é um dos gargalos da fazenda.
né? Porque está envolvendo homem, máquina, diesel, produto. É o gargalo de fazenda. Se a gente errar, o custo dobra nessa mesma... Ou seja, às vezes, quando você... Por isso que eu falo, quando a gente tem que refazer, nós gastamos 2 balas para resolver o mesmo problema. Nós dobramos o custo para resolver um problema só. Ou seja, por que nós não resolvemos na primeira? Alguma coisa está errada. É melhor jogar a cauda fora lá no começo do que refazer do que você detonar tudo Exato. Aplicando a cauda errada. Exato, exato. Simples assim. Não, e outros ajustes que do dia a dia, sabe? Tem que... Manutenção de máquina. Então, assim, volto a dizer, o produtor tem que ter um pouco mais de carinho com o equipamento. Ele teria que ter muito mais carinho pelo equipamento de pulverização do que com a caminhonete que ele tem. Né? É ela que joga o dinheiro, é ela que te retorna o dinheiro. A caminhonete só dá custo. Né? Que nem se disse, é um filho. Eu acho que é mais que um filho, é família, dependendo da caminhonete. Então, é isso aí que eu acho que o pessoal tem que olhar um pouquinho mais de critério. Né? Então, para a gente finalizar esse segundo programa, mas eu vou te trazer de novo para a gente falar de nutrição, eu quero saber o seguinte. Deixa um recado para essa molecada que tá formando, que eu quero ver gente entrando nessa área que tá faltando gente. Cara, é muito legal. E eu assim, ó, eu vou fazer palestra às vezes em faculdade, às vezes no campo mesmo, o filho do produtor tá terminando a agronomia ou tá no meio da agronomia, e ele vem e fala assim, pô, cara, eu adorei o assunto. Eu falo, por favor, cara, faça tecnologia de aplicação, faz mestrado, o seu TCC. Se você precisar de material para montar, eu te mando o que você precisar. Por quê? Eu acho que é muito legal porque, primeiro, quem entra nessa área não sai mais, é apaixonante. Segundo, nós precisamos de mais profissionais nessa área, sabe? Hoje, você pega um pessoal que está indo muito para pesquisa, você já percebeu? Né? Ou o cara que sai da agronomia, ou ele vira pesquisador, ou ele vai ser vendedor de revenda. Ah, tô mentindo? Não. Porra, tenta pegar aí nessa área de desenvolvimento de tecnologia de aplicação. Precisa de profissional nesse Brasil. Tem poucas pessoas. Tem um mercado enorme para se ganhar, sabe? Então eu cutuco mesmo, porque eu acho que é um segmento apaixonante, como eu disse. Né? Então, e tá precisando de gente e esse pessoal tá aqui, né? Quantos agrônomos nós estamos formando por ano? Dizendo. Vambora. E a coisa tá vindo, evoluindo, né? Os drones agora, mas ainda como eu te disse, eu sou um pouco conservador, mas na aplicação terrestre ainda tem muito a se melhorar. Sabe? Mas mesmo o cara, se ele for pro drone, ele pode aprender ele nunca a pilotar, vai deixar. Mas ele vai precisar saber. Exato. Eu posso ser um bom piloto de drone, mas desde que eu seja um bom profissional da pulverização. Pois é. Caso contrário... Deu zebra já aí. Zebra. Vai dar com os burros na água. Ai, tá? Márcio, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. É um papo muito gostoso. Obrigado. Então, esteja com a gente na próxima segunda-feira, 15h, pela plataforma do Notícias Agrícolas, o saque para você. Até mais.